Você já reparou que tem dias em que a sua mente parece sua inimiga? Que ela te puxa para baixo, repete erros antigos e inventa dores que nem existem? A verdade é que não são os pensamentos ruins que te enfraquecem, é o quanto você alimenta eles. Porque pensamento é semente. Se você rega o medo, ele cresce. Se você rega a dúvida, ela cria raízes. E quando vê, já está prisioneiro do que você mesmo plantou. O problema é que ninguém te ensinou a parar de alimentar o caos. A mente, quando descontrolada, é como uma boca faminta. Come tudo que você serve. Drama, preocupação, culpa, ansiedade. Mas o sábio aprendeu algo que muda tudo. Você não precisa calar a mente, só precisa parar de servi-la. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar como transformar o pensamento em ferramenta, não em prisão. E se você quer aprender a dominar sua mente antes que ela te domine, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é um treino para você fortalecer o que o mundo tenta enfraquecer. O seu foco, a sua calma e o seu poder de decidir o que realmente merece espaço na sua cabeça. Você não é o que pensa, é o que alimenta. Pensamento é semente, só floresce o que você rega. O sábio entende que não é o pensamento negativo que destrói, é o tempo que você dedica a ele. Todo mundo tem ideias ruins, dúvidas, medos e raivas. O problema não é sentir, é construir moradia para o que deveria ser passageiro. Pensamento é semente. Se você rega com atenção, cresce, se ignora, seca. E é por isso que tanta gente vive exausta. Estão cultivando tempestades dentro da própria mente. Ele sabe que a mente é fértil e o solo dela não julga. Tanto faz se você planta fé ou desespero, ela faz brotar. É você quem escolhe o que floresce. O sábio aprendeu a observar o que surge, mas não alimentar tudo o que aparece. Ele olha os pensamentos como quem vê nuvens passando. Reconhece, mas não corre atrás. Essa é a diferença entre quem sofre e quem entende. Quer praticar? Da próxima vez que vier um pensamento ruim, diga para si mesmo: ok, te vi, agora segue. Não lute com ele, não explique, não regue. O simples ato de observar sem nutrir já corta o ciclo. E à medida que faz isso, percebe, a mente não quer te destruir, só está faminta. E o que você alimenta, ela multiplica. A mente descontrolada é uma boca faminta. Pare de servir banquetes ao caos. O sábio sabe que a mente nunca para de comer. Ela se alimenta do que você oferece. Drama, medo, culpa, esperança, gratidão. O problema é que a maioria serve banquetes ao caos. Horas remoendo o passado, imaginando desastres e conversando mentalmente com pessoas que nem estão ali. É um banquete diário de ruído. E quanto mais ela come, mais pede. É vício emocional disfarçado de reflexão. Ele entende que a mente, quando descontrolada, tem apetite de fera. Dê a ela um pensamento de medo e ela transforma em uma narrativa inteira de derrota. Dê uma dúvida e ela cria um monólogo de autossabotagem. Por isso, o sábio escolhe o cardápio, serve foco, respiração e presença. Ele aprendeu que a mente, assim como o corpo, engorda com o que consome e excesso de drama intoxica. Quer mudar isso? Experimente um jejum mental. Evite reclamar por 24 horas. Não fale de problemas, só de soluções. Observe como a energia muda. No início, o silêncio parece fome. Depois, vira liberdade. Porque quando você deixa de alimentar o caos enfraquece. E é aí que o sábio percebe. Até os grandes filósofos tinham vozes internas famintas. A diferença é que eles nunca obedeciam. Os estoicos também ouviam vozes internas, mas não obedeciam. Eles escutavam o medo, mas agiam com razão. O sábio entende que até os maiores mestres da mente tinham pensamentos que tentavam derrubá-los.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo não porque era iluminado, mas porque também tinha medo, dúvida e raiva. Suas anotações eram como um escudo contra o próprio ruído interno. Ele sabia, dominar a mente não é silenciá-la, é ouvir o medo e ainda assim agir com razão. Sêneca, em suas cartas, falava de ansiedade, de perda, de fracasso. Mas em vez de fugir, ele escrevia sobre isso, transformando o desconforto em clareza. A filosofia era sua terapia. Ele não negava as vozes, apenas escolhia qual merecia atenção. Isso é o que o sábio faz até hoje. Reconhece a mente como conselheira, mas nunca como comandante. Quer aplicar isso? Da próxima vez que o medo falar, responda mentalmente como um general. Agradeço sua opinião, mas não estou pedindo conselhos. Essa atitude muda tudo, porque os pensamentos continuam vindo, mas o poder deles diminui. É assim que o sábio percebe. A mente fala muito, mas só se fortalece quando encontra plateia. E para isso, é preciso escolher com sabedoria quem deixamos morar lá dentro. Nem todo pensamento é seu, mas todo alimento é sua escolha. Cuidado com quem você deixa morar dentro da sua cabeça. O sábio entende que a mente é como uma casa com as portas sempre abertas. Ideias, opiniões e medos entram o tempo todo, da mídia, das pessoas, das redes, do ambiente. E o problema é que muita gente deixa qualquer visitante se sentar no sofá. Não percebe que cada conteúdo consumido é um prato servido à mente. O que você lê, ouve e repete todos os dias molda o que você acredita. Ele aprendeu a escolher o que entra. Se algo não alimenta a lucidez, ele fecha a porta. Não é sobre isolamento, é sobre higiene mental. Sabe aquele amigo que vive reclamando, aquela notícia que só espalha medo, aquele scroll infinito de comparações? Tudo isso é alimento tóxico. O sábio observa, filtra e decide. Isso me fortalece ou me enfraquece? E essa pergunta se torna seu escudo diário. Quer aplicar? Faça uma dieta mental. Passe um dia longe de quem drena sua energia, consuma silêncio no lugar de opinião, leia algo que expanda em vez de confundir. Você vai sentir o peso indo embora. A mente se acalma quando o lixo para de entrar. E, nesse espaço limpo, você começa a perceber algo sutil. Os pensamentos ganham força quando viram emoção. E é aí que o cuidado precisa dobrar. A emoção é o disfarce da narrativa. Toda emoção prolongada é um pensamento que se recusou a morrer. O sábio percebeu que as emoções não surgem do nada. Elas são pensamentos com roupa de sentimento. A raiva, o medo, a tristeza, tudo começa com uma frase interna repetida tantas vezes que o corpo começa a acreditar. Quando você pensa algo com força suficiente, ele se transforma em sensação física. E é assim que o pensamento ganha forma, primeiro na mente, depois no peito. Ele entende que o perigo não está em sentir, mas em reviver. Cada vez que você alimenta uma emoção negativa, está renovando o contrato com o sofrimento. É por isso que o sábio observa o que sente, mas não se identifica com isso. Ele não diz, estou com raiva. Ele diz, a raiva em mim agora. Essa simples mudança de linguagem cria distância e devolve o controle. Quer treinar isso? Quando sentir algo forte, pergunte: que pensamento está por trás dessa emoção? Essa pergunta desmonta o feitiço, porque quando a mente entende a origem, o corpo relaxa. Emoção sem repetição morre de fome. E nesse espaço, entre o sentir e o entender, nasce o poder do silêncio. O jejum que a alma mais precisa. O silêncio é o jejum da alma. Quando você se cala por dentro, o pensamento perde o poder. O sábio aprendeu que o silêncio não é ausência de som, é presença de controle. Ele descobriu que quando a mente fala demais, é porque está viciada em atenção. Toda vez que você responde a um pensamento negativo,
está dando energia para ele continuar. O silêncio interno é o jejum da alma. É quando você observa o pensamento sem alimentá-lo, sem debater, sem se justificar. Ele pratica esse jejum como um treino diário. Em vez de reagir a cada lembrança ruim ou medo futuro, ele apenas nota, inspira, observa e deixa passar. É desconfortável no começo. O ego quer falar, explicar, dramatizar. Mas quanto mais o sábio se cala, mais percebe. O ruído interno não sobrevive sem palco. E o palco, nesse caso, é a atenção. Quer experimentar? Da próxima vez que um pensamento insistente aparecer, não lute. Apenas diga, fica à vontade, mas eu não vou te alimentar. O silêncio é o que quebra o ciclo do sofrimento. Porque é nesse vazio aparente que surge a clareza real. E com ela, o foco. O mesmo foco que os antigos chamavam de oração mental. Atenção plena, a disciplina mais alta da alma. Atenção é a nova forma de oração. O que você foca, cresce. O que ignora, morre. O sábio entendeu que a mente é como o sol. Onde a atenção brilha, a energia floresce. É por isso que os antigos estoicos chamavam o foco de prosoche. A vigilância constante sobre si mesmo. Não é meditar o dia inteiro, é estar desperto. A maioria vive distraída, rezando com os lábios, mas alimentando o medo na mente. O sábio ora de outro jeito. Ele presta atenção. Ele sabe que a atenção é o bem mais caro que existe. Tudo o que você repete mentalmente, o universo entende como prioridade. Reclame e terá mais do que reclamar. Agradeça e terá mais motivos para agradecer. Não é misticismo, é psicologia aplicada desde Roma. Marco Aurélio dizia, sua mente será colorida pelas tintas dos seus pensamentos. E ele estava certo. Quer aplicar isso? Escolha, conscientemente, 3 coisas para focar hoje. Nada mais. Corte o resto. Isso é oração estoica. Canalizar a energia para o que importa e deixar o resto morrer de fome. O sábio sabe que a atenção é poder. E quando ele a usa bem, o pensamento deixa de ser prisão e vira ferramenta. Transforme o pensamento em ferramenta, não em prisão. Pense para agir, não para sofrer. O sábio entendeu que pensar não é o problema. O problema é pensar demais e fazer de menos. A mente foi criada para servir, mas muita gente se tornou serva dela. Ele aprendeu a usar o pensamento como ferramenta, não como cela. Cada ideia precisa ter propósito, ou te move ou te consome. Por isso, ele não pensa para se torturar, pensa para decidir. Ele usa o pensamento como o ferreiro usa o fogo, com intenção. Observa, reflete, age. Nada de diálogos mentais intermináveis, nada de e se. Ele sabe que toda ideia que não leva à ação é um peso a mais na alma. Por isso, quando a mente começa a girar em círculos, ele corta. Isso me ajuda ou me aprisiona? Essa pergunta simples separa o útil do ruído. Quer aplicar agora? Pegue um pensamento recorrente que te desgasta e transforme em pergunta prática. O que eu posso fazer sobre isso hoje? Se houver ação, haja. Se não houver, solte. É assim que o sábio afia a mente sem se cortar. E quanto mais pratica, mais percebe. A mente se fortalece quando passa fome de drama, e é aí que o verdadeiro autocontrole começa a nascer. A mente se fortalece quando passa fome de drama. O autocontrole é musculação invisível. O sábio entende que a mente enfraquece toda vez que se alimenta de drama. Cada reclamação, cada reviver do passado, cada discussão desnecessária é como dar doce para um vício. Ele aprendeu que força mental se constrói na repetição de bons hábitos invisíveis. Calar quando dá vontade de se justificar, respirar quando a raiva grita, observar quando o ego quer vencer. Isso é treino, e treino dói. Ele trata o autocontrole como academia da alma.
Todo dia, pequenos exercícios, tolerar o que não gosta, perdoar sem plateia, não reagir à provocação. São pesos que ninguém vê, mas que moldam a mente em silêncio. Quem busca alívio imediato continua fraco. Quem escolhe consistência, cria poder. A mente faminta de drama perde apetite quando é alimentada por propósito. Quer aplicar? Escolha uma situação por dia para não reagir. Apenas observe. No início, parece perda. Depois, vira domínio. Porque o verdadeiro autocontrole não é ausência de emoção. É sabedoria em dose controlada. E quando o sábio domina isso, percebe que o segredo não é lutar contra o caos. É deixá-lo morrer de fome. Dominar a mente é escolher o que não alimentar. Não se vence o caos lutando, mas deixando ele morrer de fome. O sábio entende que a mente não se controla à força. Ela se educa pela escolha. Todo pensamento pede atenção, mas só cresce o que é alimentado. É simples e brutal. Pare de dar energia ao que te enfraquece. Quando o medo vier, olhe, mas não sirva. Quando o passado chamar, escute, mas não volte. O domínio mental nasce no gesto mais silencioso, o de negar alimento ao caos. Ele percebe que o controle não é um ato grandioso, é uma sequência de pequenas recusas. Não responder à provocação, não repetir o drama, não alimentar o medo. Cada não é um tijolo na fortaleza interior. Aos poucos, o que antes gritava começa a sussurrar e o que sussurrava começa a desaparecer. A mente obedece a quem para de implorar por paz e passa a praticá-la. Quer praticar? Da próxima vez que o pensamento negativo surgir, sorria levemente e diga: você não vai jantar aqui hoje. Humor e lucidez, as duas armas do sábio. Porque o verdadeiro domínio mental não é eliminar o caos, é aprender a deixá-lo morrer de fome. E é nesse silêncio fértil que nasce a força que ninguém pode roubar. Agora você sabe, não é a mente que te destrói. É o que você continua alimentando dentro dela. Cada vez que você dá palco ao medo, ele faz mais barulho. Cada vez que repete a dor, ela ganha fôlego. E toda vez que você escolhe o silêncio em vez do drama, a força começa a crescer. Dominar a mente não é lutar contra o caos. É deixar o caos morrer de fome. A partir de hoje, escolha com mais cuidado o que você alimenta. Dê menos atenção ao que te enfraquece e mais presença ao que te constrói. Faça da atenção uma oração e do silêncio uma arma. Não espere o mundo parar para ter paz. Comece a praticá-la enquanto tudo ainda está em movimento. É assim que o sábio vence. Não gritando, mas observando. Agora me diz, qual pensamento você vai deixar morrer de fome hoje? Se esse vídeo te fez pensar diferente, se inscreve no canal e continua esse treino comigo. Aqui, cada reflexão é um passo para se libertar daquilo que o mundo e a sua mente querem te fazer acreditar que é impossível dominar.